Queridos, graças e paz. Eu fico vendo aí a chuva, né? Eu não sei se vocês sabem, o barulho da chuva, para quem viveu na roça, no interior, é um presente do céu. Se vocês souberem como é que a grama amanhã vai amanhecer mais verdinha. Quem tem uma horta, você vai ver lá as alfaces, tudo ali brotando com mais força, né? As cores ficam melhores depois de uma chuva. Mas muita gente vê chuva como sinal de prova. Olha que tempo feio. Eu quero dizer para você que se você tem passado um tempo feio, é apenas uma chuva regando o que vai nascer, o que vai brotar na sua vida da parte de Deus. Não veja uma tempestade, uma chuva, ou a noite, ou a escuridão, como um lugar de sofrimento, de provação, mas veja essas coisas como uma providência de Deus, para que daqui a pouco tudo comece a fluir melhor. A única coisa que às vezes é difícil é conter o coração durante a chuva. A única coisa que é difícil é segurar o coração enquanto aquele momento parece ruim. Porque pode parecer ruim, mas as coisas que vêm de Deus vão fluir. Uma noite não dura para sempre, nem um dia para sempre. Dura? Então assim é a vida, tudo passa. Tudo nessa vida aqui tem um período, né? De coisas boas e coisas ruins, coisas boas e coisas ruins. Se você aprender a ver a vida, você vai perceber que as coisas ruins são oportunidades que nós temos de esperar um pouco para ver brotar as coisas boas. Hoje eu quero falar sobre o tema da mensagem hoje, propriamente é a medida do pecado. Mas eu quero nessa mensagem destacar também: guarde em depósito aquilo que você está fazendo e investindo no reino de Deus, porque tudo na vida tem um peso, o bem e o mal. Você tem que saber que existe um peso, amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 4, versículo 8. Todos acharam? Amém? Vamos ler. Apocalipse 4, versículo 8 diz assim: cada um deles tinha 6 asas, e era cheio de olhos, tanto ao redor, como por baixo das asas. Dia e noite repetem esse sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Amém? Queridos, nós necessitamos de ter uma visão espiritual mais real das coisas que estão acontecendo e que acontecem tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico. Mas coisas do mundo físico pesam para que fatos aconteçam aqui no mundo físico. Amém? Uma coisa que é extremamente importante: Deus tem um tempo de paciência para todas as coisas.
Preste bem atenção. Vamos tentar reduzir de uma forma mais microscópica a ideia do que acontece. Vamos imaginar que essa igreja, esse templo aqui, seja todo o universo. Amém? E que Deus está sentado no alto e sublime trono. Amém? Deus nunca sairá do seu trono. Tua provação, tua tribulação, tuas lutas, as lutas de uma nação, as guerras, as batalhas, o crescimento do islamismo, o crescimento dos muçulmanos, os muçulmanos estão matando, degolando pessoas, está acontecendo coisas de tudo quanto é canto, parece em alguns lugares como a França, e agora em Minas Gerais, né, que há um caos instalado, ninguém vê esperança, ninguém vê saída, ninguém vê soluções, as pessoas estão apavoradas. Há um certo medo pairando no ar em alguns lugares, mais outros menos. Mas isso não vai mudar. Deus continua sentado no trono. E Ele reina sobre todas as coisas. E todas as coisas subsistem por Ele, para Ele, são todas as coisas. Você pode estar enfrentando a pior crise do universo dentro de você. Crise financeira, crise familiar, crise. Sabe Deus? Continua sentado no seu trono. Aí eu quero te fazer uma pergunta nessa noite, que não é o foco da minha mensagem, mas eu quero fazer uma pergunta para você essa noite. Aonde então que você deve estar? Aonde você deve colocar a sua vida? Aonde você deve colocar a sua expectativa? Aonde você deve colocar a sua esperança? Aonde você deve colocar a sua fé? No trono de Deus, pois não se move, e não há nada nesse universo que tenha poder de movê-lo de lá. Mas vamos reduzir agora todo o universo nesse mundo num mundo pequeno, microscópico, do tamanho desse templo aqui. Deus está ali, assentado no seu trono, amém? Cada pessoa aqui seria uma grande estrela, um grande planeta, um grande buraco negro, quem sabe alguma coisa, mas todas as coisas estão diante dos olhos de Deus, amém? E vamos imaginar que alguns de vocês aqui sejam um planeta Terra, mas vamos falar primeiro de todos nós aqui como universo. Nesse exato momento, todo o planeta, todo o universo, Sol, planetas e planetóides, tudo vibra num grande acorde para louvar o Senhor. Sabia disso? Cientistas da NASA aprovaram isso. A igreja colocou aqui vídeos. Quem não viu, procure. O universo está lá louvando, o universo inteiro louva o Senhor. As baleias louvam o Senhor, todo o universo louva o Senhor. Mas quem é a coroa da criação? O homem, amém? Vamos reduzir agora o universo no mundo menor ainda, mais ainda microscópico. E agora vocês deixaram de ser planetas e planetóides e buracos negros para serem nações. Será sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda
a medida da iniquidade dos amorreus. O pecado tem peso, e Deus tem tempo e paciência para lidar com as coisas. Deus falou para Abraão que ele levaria ele para um lugar, e levou ele até a terra. Abraão conheceu a terra em que seus descendentes, 400 anos depois, viriam morar. Abraão viveu no meio do povo que praticava as coisas mais terríveis e as piores aberrações do universo. Mas Deus disse assim para ele: não está no tempo de eu destruir esse povo não, porque eles ainda estão no tempo da minha paciência. Eu quero explicar calmamente para vocês um detalhe, e eu preciso muito da atenção da igreja hoje. Você vê pessoas fazendo projetos e planos. Se vocês verem hoje um vídeo que eu vi essa semana, de uma estatística do islamismo, vocês dão vontade de sair do planeta, construir uma nave espacial e ir embora. Só que eu continuei lembrando que existe um Deus no trono, fazendo e governando todas as coisas, e que nada sai do controle dele, amém? A hora que ele disser basta, basta. A hora que ele disser acabou, acabou, amém? Nós precisamos entender. E quem é a noiva do Senhor? A igreja. O meu medo, que eu quero hoje aqui fazer uma pequena pausa para explicar um pouco sobre a cultura que está regendo a igreja, porque eu quero voltar no meio do pecado dos amorreus. Mas eu quero falar sobre a igreja. A igreja, ela precisa viver a cultura bíblica que foi instituída para ela. Que cultura é essa? Uma cultura em direção a Deus. Preste bem atenção. Adão, quando foi criado sem pecado, Adão tinha uma visão material de tudo que existia, e ele tinha acesso direto e visível. Ele via tudo do mundo espiritual. Você pode imaginar isso? Entenderam o que eu falei? Adão via o mundo físico, os bichos, os bichinhos, os animaizinhos e tudo, a natureza, tudo. Ele tinha acesso a tudo isso. E ele tinha acesso também ao quê? Ao mundo espiritual. Ele podia ver o mundo espiritual. Ele podia ter acesso ao mundo espiritual. Ele tinha acesso a tudo no mundo espiritual. Adão vai e peca. O que aconteceu? Ele parou de ver o mundo espiritual, ele parou de ver o estado do seu estado espiritual, porque no mundo espiritual ele tinha vestes espirituais, mas agora ele foi tirado dele o direito das coisas espirituais, e ele não vê mais o mundo espiritual, porque pecou, e agora ele percebe que está nu. Está nu. Se esconde de Deus, e acontece todo esse processo que a gente já conhece. E aí a humanidade toma seu próprio rumo. A igreja ganha um presente, o povo de Deus ganha um presente. Ganha o quê? Um elemento criado por Deus, que Deus foi praticamente que obrigado a criar esse elemento. Porque Deus precisa que o homem que Ele ama volte a ver o mundo espiritual. Deus criou o quê? A fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós precisamos ter essa consciência
Nós precisamos ter esse discernimento, que nós temos a fé, que vislumbramos o mundo espiritual, contemplamos o mundo espiritual, e nesse mundo espiritual, todas as ações, atitudes de uma criança, de um ser humano, de um indivíduo, é pesada no mundo espiritual. E diga assim: nós estamos vivendo debaixo do tempo da paciência de Deus. Diga assim: mas nós, a igreja. Quem é a igreja, hein? Igreja é comunidade a mais? Louvado seja Deus que não. Glória a Jesus que não. Igreja é todo indivíduo lavado e remido pelo sangue de Jesus, que é apaixonado por Deus, que busca adorá-lo em espírito e em verdade, e que se encontra com o Senhor todos os dias para adorá-lo. Igreja são aqueles que sentem o fogo queimando na alma, testificando todos os dias que ele é Filho de Deus. Por isso que todo homem precisa aceitar a Cristo como Salvador, pegar suas filosofias medíocres dos seus achismos, jogar no lixo e fazer o que Paulo disse: eu peguei todo o conhecimento que eu tinha e o considerei esterco diante de Deus, mas hoje ele tem o Espírito Santo de Deus, hoje ele tem a palavra, e por ele abrir mão de toda a cultura, ele abriu mão de toda a filosofia que ele tinha. O Espírito de Deus revela na palavra de Deus o que é real e verdadeiro. E ele não vive de sofisma, de achismos, de arrepios. Eu fico horrorizado quando alguém diz assim: eu estou todo arrepiado. Eu falei assim: o cara com dor de barriga também fica arrepiado. Você tem que ter fogo de Deus na sua alma, e o Espírito Santo testificando em você, no teu espírito, que tu é filho de Deus. Já vi muito macumbeiro dizer: estou todo arrepiado. Não viva de arrepios, viva cheio do Espírito Santo, e obedeça a palavra. A igreja está debaixo de uma cultura, infelizmente hoje, mas eu não tiro nunca da minha cabeça, de que o Senhor está sentado no trono e Ele sabe de todas as coisas, e todas as coisas estão debaixo do seu controle. Então não me apavoro nem me assusto, mas é tentado introduzir dentro da igreja uma mentalidade onde envolve riqueza, onde envolve dinheiro, onde envolve tudo. Eu acredito que a igreja, se ela vivesse dentro dos princípios de Deus, em ofertar, em dizimar, em dar primícias ao sacerdote, porque é bíblico, a igreja não estaria passando certos tipos de apertos, nem aflições, porque a igreja não está no mundo, ela faz parte desse mundo, mas não é desse mundo. O perigo que a igreja enfrenta hoje é que o povo, eu escrevi assim: o perigo da desobediência. O povo permitiu que o povo
A desobediência permitiu que o povo de Deus fugisse dos princípios. Houve uma época lá atrás, 4.000 anos, 3.000 anos aproximadamente, eu não quero citar épocas porque eu posso errar e eu não estou aí para isso. Minha intenção não é ser preciso nisso, é ser preciso no objetivo, no alvo que eu quero atingir. Quando o povo de Israel foi levantado, e lá no deserto eles cresceram como povo, e eles saíram dali do deserto com Josué, e eles tinham que se apoderar da terra prometida. Vocês sabem qual era a ordem de Deus? Sabem? Extirpa, aniquila todos os povos. Aí você vai dizer assim: meu Deus, Deus mandou matar criança. Mandou. Deus mandou matar criança, mulher, idoso, velho, tudo. Pastor, qual foi o propósito disso? Simples. Cada nação daquela estava incluída naquele grupo que Deus falou lá atrás para Abraão. O peso da iniquidade deles ainda não chegou. Mas quando Israel entra na terra deles, o peso da iniquidade chegou, e era a época de destruição daquele povo. O que Deus estava fazendo, queridos? Eu quero que vocês digam comigo assim: quando eu fizer com o dedo assim, vocês falam a palavra santidade, amém? Só que muita gente não entende que a Bíblia diz que a terra é estrado dos pés de Deus. E se a terra é estrado dos pés de Deus, Deus não vai pisar em pecado, Deus vai aniquilar, porque Deus é santo, e Ele pisa onde é santidade. Está entendendo? Vocês estão entendendo? Deus não é um Deus de anarquia, Deus não é Deus de desordeiro, Deus não é Deus de bagunça, Deus não admite o que as nações na época estavam fazendo. Vocês sabem o que as nações faziam naquela época? Família não existia. Que é o que a sociedade está querendo fazer com a sociedade do Brasil e do mundo aí, ó. Família não existia, era prostituição, homossexualismo, tudo que não presta. Pegavam criança que nasciam, as criancinhas pequenininhas que nasciam, ofereciam como sacrifício em altares, em chama, com criança viva. O cheiro do pecado desses povos chegaram até Deus, e Deus levantou a nação de Israel como justiça, braço de justiça e de execução de juízo dele. Israel vem e começa a dominar, Israel vem e começa a destruir, Israel vem e começa a fazer as coisas como Deus mandou. Mas chegou uma determinada hora que Israel se acostumou, e a cultura daqueles povos começaram a se introduzir no meio do povo de Israel. Israel fez aliança com os outros povos que deveriam matar e destruir. Josué disse assim: respondendo a Josué, disseram: portanto foi anunciado aos teus servos que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés, seu servo, que vos deste toda esta terra, destruísse todos os seus moradores diante de vós. Temíamos muito pelas nossas vidas por causa de vós, e fizemos isso. Mentira. A terra, a extensão de terra que Israel tinha que ocupar, Israel não ocupou, porque se acomodou ao espaço que havia conquistado. E o peso do pecado começou a cair agora sobre quem? Sobre Israel.
e começou a introduzir no meio do povo. Israel agora é obrigado a voltar à escravidão, voltar a ser escravo de outras nações. Vamos trazer para hoje. Qual é a missão da igreja? Evangelizar, ganhar almas. Hoje aqui nessa igreja tem uma missão chamada Missão 1. Todos deveriam estar introduzidos, porque é uma proposta ordeira e organizada para se evangelizar e ganhar almas. Todo mundo aqui deveria estar ligado a alguém, porque a missão por trás tem a primeira missão dela é unir a igreja. É manter as pessoas interligadas umas às outras. Amém? Porém, o que está acontecendo hoje na atualidade? A igreja não evangeliza o mundo como deveria. Como? Eu quero colocar bem claro aqui para vocês que eu odeio extremismo, né? Coisas extremas, tipo, a igreja não corta o cabelo, até porque não tem versículo bíblico nenhum que aprove isso, que fale exatamente que isso é um princípio doutrinário que todo mundo tem que seguir. Não fala. Fala que o cabelo da mulher foi dado no lugar de véu. Mas Paulo trata desse assunto porque isso virou um assunto polêmico em Coríntios. E Paulo falou assim, ó, nós que estamos já adultozinhos, crescidinhos, nós não discutimos desses assuntos não. Isso tudo é bobeira. Porque Jesus foi muito claro, o que contamina o homem não é o que entra, é o que? É o que sai. Aí ele colocou lá, e o que sai? Imoralidades, maledicências, fofoca, mentira, prostituição. Eu vejo espírito de prostituição não poderosamente agindo em irmãs dentro da igreja, mas eu vejo espírito de prostituição tentando operar em algumas pessoas, não só em irmãs, como em irmãos também. Por quê? Porque não se importam com o pudor do seu corpo, expõem o corpo de forma leviana e às vezes sem querer, com uma certa vaidade, querendo mostrar o que tem. O que vocês têm que falar? Precisamos ser santos. A igreja precisa ser santo. A igreja precisa reagir. João Pedro, vamos eu e você ali no trono de Deus. Como é que está lá o trono de Deus nesse exato momento? Serafins, anjos poderosos, os mais poderosos de todo o universo, estão gritando: Santo, 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 Santo é o Senhor. Mas a igreja que Ele comprou com o sangue dEle, não reage a devolver a Ele a adoração que a Ele pertence. A igreja deveria estar agora vibrando, dando sempre glórias a Deus. A nossa igreja, irmãos, desculpa, é muito fria. Nós precisamos de reações mais. Nós precisamos de mais glória a Deus dentro da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E reconhecimento de que Ele está aqui. Porque você diz assim, quer ver uma coisa? Deus está aqui, irmãos. Se está, porque você está quieto e não glorifica Ele. Presta atenção, queridos. Toda hora que eu penso aqui, Deus ali, eu grito, glória a Deus, porque eu imagino Ele recebendo o nosso louvor. Nossa igreja é uma igreja intelectualmente falando,
é uma igreja boa, de qualidade, de nível de palavra, não por mim, pelos pastores que pregam e por todos que pregam, porém, é uma igreja que está muito cheia de si, cheia do que tem, mas esquece que tem que se expressar para Ele, porque planetas sem alma, sem espírito, vibram louvando a Ele, mas dentro de você tem um coração pulsando e deve reconhecer que Ele é o Senhor. Façam isso. Entende isso? Diga para o teu irmão: precisamos começar a aprender a reagir. Diga para o teu irmão, sacode ele: ô meu irmão, reage aí. Olha a barba de Arão ali, ó. Tá filmando? Mas aquele lá não é de Arão não, aquela lá é mais moreninha, é de Josué. É, barba de Josué, ele é evangelista, ele é um grande ganhador de almas. Eu gostaria que essa igreja reagisse mais às coisas de Deus, que o irmão gritasse ali, né? No outro dia perguntar, olha que coisa feia. Não leva mal não, tá, Januária? Januária não leva mal o que eu vou dizer, está lá embaixo, então deixa eu falar dela. No outro dia o irmão chegou para mim: é aquela irmã assim, é aquela que dá glória a Deus. Aí você já sabe que é Januária. Eu quero que quando ele disser aquela irmã qual que dá glória a Deus, eu falo: todas elas dão glória a Deus. Você tem vergonha de dar glória a Deus? Vou te dizer uma história: o diabo um dia vai ter que dobrar o joelho dele e dizer para ele: só tu é o Senhor. O diabo vai ter que fazer isso um dia, querendo ou não querendo. O endemoniado lá de Gadara, quando ele chegou perto de Jesus, diz a Bíblia que ele dobrou o joelho e o adorou. Se demônio adora ele, por que nós não fazemos? Precisamos reagir, precisamos vibrar. Precisamos, porque quando você dá glória a Deus, começa a glorificar, e você começa a entrar em sintonia com aqueles querubins que estão lá: santo, santo, santo é o Senhor. O fogo deles vem em você, e aí o pecado que está em você, manias erradas e atitudes pecaminosas, queimam você, porque a Bíblia diz que o pecado de Isaías foi queimado com a brasa que saiu do altar. Você não precisa esperar uma palavra para dar uma glória a Deus. Você dê glória a Deus porque Ele está aqui, não é por causa da palavra que foi boa, não. Ele está aqui. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Fica dando glória a Deus aqui dentro, para que e ouça a palavra, porque você tem essa capacidade de dar glória a Deus e ouvir a palavra. Diga assim: vibrar. Diga assim: a minha santidade vai vibrar lá fora como adoração e louvor ao Senhor. É isso, é isso. Dê glória a Deus, abre tua boca e glorifica a Deus mesmo, porque não é a mim que você está glorificando, é a Ele
que é Senhor e Deus de todas as coisas. Amém. Calabachúria, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito e santo é o Senhor. Santo e tremendo é o Senhor, que nos deu a sua palavra, para que vivamos nela e sejamos reconhecidos como povo santo, que anda na presença do Senhor. As nações e indivíduos estão com seus pecados sendo pesados. Só tem uma coisa que pode aplacar o peso de uma nação e o peso de um indivíduo. E não foi o livro do Novo Testamento, não, foi lá em Salmos que deixou escrito como Deus resolveria esse problema. A Bíblia diz assim: um coração quebrantado e um espírito quebrantado agrada ao Senhor. Sacrifícios e ofertas não agradam ao Senhor, mas um espírito quebrantado. Muita gente pensa que o que agradou a Deus na cruz foi aquelas marcas de Jesus. Hoje você vai receber uma revelação que você nunca recebeu na tua vida. Pastor, foi o sacrifício de Jesus na cruz que agradou a Deus? Não foi, porque Deus jamais ficaria satisfeito de ver seu filho sofrendo, mas seu filho sofreu por causa do meu pecado, do teu pecado. O que agradou a Deus na cruz foi a obediência dele e a paixão dele em fazer a vontade do Pai. Ele estava na cruz com o coração quebrantado e contrito, se entregando por amor ao Pai. E Deus quer de você, não são sacrifícios. O que Deus quer de você é coração quebrantado, que se quebranta, que se arrepende, que não é soberbo, que se humilha na presença dele, que volta ao irmão que está com problema e resolve questões, que não deixa o peso do pecado trazer carga sobre você, sobre o ambiente que você está. A questão do pecado e do peso do pecado é tão grave que quando Jesus descer e tocar lá Meguido, vai criar um lago de sangue. E você acha de quem vai ser esse sangue? De cavaleiros e cavalos. A Bíblia diz que virá até a cintura de sangue. De quem? Desse povo que está degolando gente aí, ó. Desse povo que não respeitam nem o próprio povo deles. Então nós não deveríamos estar preocupados com isso. Deveríamos estar preocupados numa marcha, numa grande marcha em direção à santidade, em direção a Deus, em direção a adorar e agradar ao Senhor e louvar e bendizer o teu nome. Deveríamos estar preocupados com nossos filhos à nossa volta, que às vezes sofrem consequências do peso do nosso pecado, da nossa vaidade, da nossa soberba, porque não nos convertemos a um ao outro. A Bíblia não manda só que nós viemos nos converter a Deus, mas a Bíblia manda que nós viemos nos converter uns aos outros, nos voltarmos para o outro, perdoando e sendo perdoado.
Diga comigo assim: existe um lugar que Deus mandou construir para que nós pudéssemos nos encontrar. E neste lugar é um lugar onde amamos o Senhor, aprendemos a amá-lo e devemos honrar, respeitar, reverenciar esse lugar. Diga assim comigo: porque este lugar, segundo a vontade de Deus, é um lugar de conexão, lugar separado, para mudar a história, hoje, de toda a humanidade. Deus falou: constrói para mim uma casa. Deus habita em casa feita por mãos de homem. Mas quando Salomão construiu o templo, olha o que Deus disse. Vamos ler? E o Senhor apareceu de noite a Salomão e lhe disse: eu ouvi a tua oração e escolhi para mim esse lugar. Deus escolheu esse lugar, amém? Para lugar, para casa de sacrifício. Então aqui é lugar de fazer o quê? Então vamos trazer um bode aqui, uma cabra, que é isso? É sacrifício de quê? De quebrantamento, sacrifício de louvor, sacrifício de adoração, sacrifício de corações arrependidos, corações quebrantados. Aqui é lugar de barulho, de dar glória a Deus. Aqui é lugar de sentir perdão e manifestar: eu fui perdoado. Você sabe o que significa ser perdoado? Significa que um peso saiu da tua vida, onde consequências terríveis de pecado que você pecou viriam consequências malignas, mas quando você é perdoado, esse peso é arremessado fora e a bênção cai de cima sobre a tua vida. Por isso você deve vir aqui sempre com o coração quebrantado: Senhor, eu fiz isso. Você deve ter um coração sensível, com sensibilidade para perceber que você está com algum tipo de pecado. Uma das piores coisas para o homem e a mulher de Deus é não perceber que está em pecado. Cauterizou, o pecado cauterizou, você não sente o seu estado de pecado. Você está mentindo, você está sem falar com a esposa, com o esposo, você está brigado, você está aí cheio de coisa, cheio de marra, cheio de soberba, cheio de orgulho, cheio de vaidade, cheio de coisa, tem raiva de fulano, raiva de ciclano, tem rancor, porque pastor, aquele sujeito me tirou isso, eu perdi aquilo. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite: o que você perdeu nunca foi teu, porque o que foi teu, o que for teu de verdade, o diabo não toca, ninguém vai tocar, porque é Deus que te deu. Pastor, me tiraram isso. Tiraram. Era teu, meu filho. Te arrancaram isso, não era teu. O que é teu ninguém vai tirar. Mas você precisa jogar numa lixeira orgulho, vaidade, soberba, ira, autojustiça. Eu tenho que ser justo. Quer? Vai nessa de ser justo. Você quer ser justo mesmo? A justiça de Deus vai começar por você. Você é perfeito? Se você não é perfeito, querido, prepara para levar pancada. É melhor buscar a misericórdia e a graça e andar debaixo dela do que buscar outra coisa. Esse é o caminho. Vamos lá?
Versículo 13: se eu cessar o céu, de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar pestes entre meu povo, e se meu povo que se chama pelo meu nome, diga comigo assim: precisamos aliviar nossa balança. Vamos fazer um coral de santidade aí, santidade. Diga comigo assim: eu preciso de santidade. Vamos clamar por santidade, se humilhar e orar e buscar minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, e agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que fizer nesse lugar, pois agora escolhi e consagrei esta casa para que nela esteja o meu nome para sempre. Eu não sei quem vai satisfazer o que eu vou pedir agora. Vocês sabem qual é o meu projeto para frente da igreja? Quem sabe? Colocar bem grande: Jesus, nome sobre todo o nome. A mais vou botar bem pequenininho ali numa coluna, em algum lugar. Nós não somos adeptos de divulgar e marketizar. Não sei se eu estou usando o termo certo. Amai-vos. Mas eu quero divulgar e sempre exaltar o nome daquele que morreu numa cruz por todos nós, Jesus Cristo, Senhor. E ao nome dele devemos todos nós se dobrar, pois é ele que está sentado à destra desse trono e intercede por nós sem cessar. Digo assim comigo: este lugar é um lugar de conexão com o céu. Digo agora: esta casa, mas bate aqui, ó. Esta casa aqui é o lugar que Deus santificou, separou para conexão direta com o céu. A igreja, Israel deveria destruir povos. A igreja tem que ganhar almas. Vamos imaginar que cada um de vocês, todo mundo aqui, olha, eu vou adorar essa ideia, eu queria estar incluído aí no meio de vocês. Vamos imaginar que todo mundo nessa igreja pese 50 quilos, amém? Aleluia. Todo mundo, glória a Deus, aleluia. Amém? Mas vamos imaginar que se eu fosse pesar você agora, você estivesse alguns com 60, outros com 80, outros com 90, porque esse excesso seria o pecado. Agora imagina se todos vocês forem limpinhos e tiverem acesso direto ao trono de Deus. Aí vocês todos saem daqui, vão lá para a rua, e eu digo assim, ó, culto que vem, domingo que vem, cada um trazer um visitante com 100 quilos, sabendo que todo mundo pesa 50. E aí você vai trazer um monte de carga pesada aqui para a igreja. Aí a palavra vai ser pregada que Jesus Cristo é o Senhor, e essas almas vão aceitar Jesus. Então a humanidade que está tendendo a um grande peso de tonelada de pecado, essa grande tonelada vai ser aplacada pela quantidade de pecados perdoados
e nós vamos começar a aliviar o peso do pecado através da pregação do Evangelho. Porque agora não é só coração arrependido, agora nós temos duas coisas importantes. Qual é a meta de Deus para a sua igreja? Toda vez que levanta aparece o piercing. Tem duas pessoas agora especiais, duas não, uma pessoa e um elemento muito especial trabalhando a favor dessa santidade. Quando uma pessoa aceita Jesus, ela é lavada e remida pelo sangue de Jesus, e automaticamente ela recebe o Espírito Santo de Deus, que vai enchê-la e vai levá-la a caminhar numa vida de santidade. Diga assim: o dever da igreja não é matar, literalmente, pessoas, mas é levar pecadores à morte. Porque se você não for para a cruz e morrer lá com Ele, você não terá vida eterna. Eu quero hoje aqui fazer desse culto aqui hoje um marco. Amém? Diga assim: marco. A santidade é o nosso marco. Vamos fazer sempre uma surpresa para os visitantes. Todo culto que eu fizer isso, a igreja toda vai fazer uma coisa que vai fazer agora. Amém? Você vai gritar santidade, 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 da glória a Deus. Vocês conseguem fazer isso? Glória a Deus! Amém. Precisamos, olha, vocês ainda estão muito enferrujados. Está faltando muito óleo. Se isso aqui fosse lá em Monjola, o solo tinha rachado. Mas eu quero dizer que aqui está alguém maior do que Monjola, maior do que tudo. Está aquele Senhor sentado no alto sublime trono, reinando e governando sobre cada um de nós.